Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que cada um de nós tiver a oportunidade para parar um pouco e meditar nos valores da vida, no valor da humildade das coisas simples, no valor daqueles que não contam para o mundo de hoje. Neste dia 28 de dezembro, celebramos na Igreja os Santos Inocentes. Louvemos o Senhor pela sua presença e pela sua vida. Fazemos esta meditação a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. O tirano está trazido de pavor. Acaba de chegar o Rei dos Reis, que deve reinar sobre Israel e subir ao trono de Davi. Tomando de loucura, ele grita ao mensageiro. O pretendente se aproxima, expulsemo-lo. Soldado vai, toma a espada, tinge o berço de sangue. Para que serve o crime? A malvadeza pode ajudar Herodes. No meio de todo esse massacre, Cristo foi o único a salvar-se. Salva, ó flores dos mártires. Na aurora da nossa vida, o perseguidor do Cristo vos arrebatou como uma tempestade arrebata as flores recém-abertas. Primeiras vítimas por Cristo, eterno rebanho dos cordeiros imolados, sobe ao altar, pequenos inocentes, brincais com palmas e coroas. Os chamados santos inocentes são aqueles meninos com menos de 2 anos nascidos no vilarejo de Belém, na mesma época do nascimento de Jesus. Eles foram mortos por ordens do rei Herodes. Este temia que o Messias vivesse, chegasse à idade adulta e lhe roubasse o trono. Não se sabe o número desses pequeninos, mas sabe-se que eles morreram por causa de Jesus. A história dos santos inocentes é contada no capítulo 2 do Evangelho de São Mateus. Tudo começou com a chegada dos reis magos na cidade de Jerusalém. Eles chegaram lá seguindo a estrela que anunciava o nascimento do Messias. Os magos procuraram o princípio, o rei Herodes, que vivia em Jerusalém, pensando que encontraram um menino no palácio real. Mal sabiam eles, porém, que estavam-se dirigindo a um grande inimigo do Messias. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Depois de os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe: levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te diga, pois Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se de noite, tomou consigo o menino e sua mãe e partiu para o Egito e ficou lá até à morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor anunciara pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que fora iludido pelos magos, encheu-se de grande furor e mandou matar em Belém
e o seu território todos os meninos de 2 anos, ou menos, conforme o tempo que os magos lhe tinham indicado. Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias anunciara ao dizer: ouviu-se uma voz em Ramá, lamentos e gemidos sem fim. Raquel chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles já não existem. Palavra da salvação. Herodes acolheu os magos, fingindo interesse pelo Messias recém-nascido. Mandou chamar alguns escribas e doutores da lei para que estes informassem onde nasceria o Salvador. E estes sábios de Israel dizem que, segundo a profecia, o Messias deveria nascer no vilarejo de Belém, a 6 km de Jerusalém. Herodes então envia os magos a Belém para descobrirem tudo sobre o Messias, mas pede que eles voltem para informá-lo e mente, dizendo que ele também, Herodes, queria prestar homenagens ao menino. Os magos do Oriente chegam a Belém e, guiados pela estrela, encontram o menino juntamente com Maria e José. Oferecem presentes a ele, prestam-lhe culto e adoração e preparam-se para partir, passando a noite em Belém. Nessa noite um anjo averte-os em sonho, dizendo para não voltarem a Herodes, pois este pretendia matar a Jesus. Os magos obedecem e voltam por outro caminho. Quando Herodes percebeu que tinha sido enganado pelos magos, ficou furioso e temeu perder o trono para o Messias. Por isso enviou soldados a Belém com a missão expressa de matar todos os meninos com até 2 anos de idade nascidos em Belém e Judéia e região. E assim foi feito. A dor e o luto inundaram o vilarejo que perdeu seu bem mais precioso. Santinhos, inocentes e puros perderam suas vidas por causa de Jesus. Eles são chamados inocentes porque não tinham ainda o uso da razão quando foram mortos. Mesmo assim, foram mortos por Jesus. Por isso a Igreja concede a eles o título de mártires. Inocentes sim, mas também mártires. A festa em homenagem a eles é celebrada desde o século IV. O culto aos santos inocentes foi confirmado pelo Papa São Pio V. A triste morte que tiveram também confirma uma profecia de Jeremias que diz: ouvi-se um choro em Ramá, grito e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e ela não quer ser consolada porque eles já não existem mais. Jeremias capítulo 31, versículo 15. Ramá é a região onde fica o vilarejo de Belém em Israel. A festa para venerar estes meninos que morreram como mártires foi instituída no século IV, no dia 28 deste mês. Posteriormente,
São Clodovulto de Deus, padre da Igreja do século V e bispo de Cartago, norte da África, deu um sermão sobre este lamentável feito. Os padres da Igreja são todos aqueles grandes bispos e sacerdotes que sucederam os apóstolos. E disse este bispo de Cartago, do norte de África: que temes, Herodes, ao ouvir dizer que nasceu o rei? Ele não veio para te destornar, mas para vencer o demónio. Tu, porém, não o compreendes, e por isso te perturbas e te enfureces. E para que não escape aquele único menino que buscas, te convertes em cruel assassino de tantas crianças. Nem as lágrimas das mães, nem o lamento dos pais pela morte de seus filhos, nem os gritos e gemidos das crianças te comovem. Matas o corpo das crianças, porque o temor te matou o coração. As crianças, sem o saberem, morrem por Cristo. Os pais choram os mártires que morrem. Aqueles que ainda não podiam falar, Cristo se faz suas dignas testemunhas. As catacumbas em Roma, também lugar de tantos mártires. Oração aos santos inocentes. Meu Senhor, pelos santos inocentes, quero vos rogar hoje por todos aqueles que são injustiçados, por todos aqueles que sofrem ameaças, são marginalizados e incompreendidos. Olhai pelos pequeninos abandonados e assassinados pelas estruturas da morte da nossa sociedade. Que convosco eles alcancem dignidade e paz. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, conforme a hora em que cada um de nós tiver tempo para parar e refletir nos inocentes, que são as vítimas, os mártires de um mundo carrasco de todos os tempos. Rezemos por todos aqueles que são injustiçados, oprimidos, maltratados, e desejamos a todos um bom dia, uma boa tarde e boa noite. Que os santos inocentes nos iluminem o nosso caminhar. A todos um bom dia.